Minhas senhoras, meus senhores, meu prezado já amigo Ocílio José de Azevedo Ferraz, magnífico reitor, excelente senhor general, eu me sinto inteiramente em casa nesse rancho. Eu passei toda a minha infância no campo, numa fazenda pequena no norte do Paraná. Eu só vim para São Paulo, onde fiquei, para entrar na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde me formei e lancei raízes em São Paulo. Mas confesso que até hoje não me acostumei com a vida da metrópole. Eu me sinto bem no campo. Com efeito, todos sabem que com a República os bens da família imperial foram confiscados. Quando papai voltou do exílio, não lhe restava nada. Pobre. Foi um português rico do Rio de Janeiro que lhe deu uma casinha na Rua da Quitanda, que ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná, 63 alqueires, aonde ele formou a sua família. E eu me recordo com emoção as boas lições que nós recebemos na nossa infância. Uma das quais foi numa tarde em que papai, preocupado com a situação, tinha 12 filhos, 8 homens e 4 moças. Um dia ele nos chamou aos mais velhos num canto do jardim e nos disse: por favor, não, 102 eu vou falar em pé. Não, por favor. Eu prefiro falar em pé, tem mais comunicação. 102 eu vou ficar em pé o tempo todo. Eu só vou pedir ao senhor para ele gravar o tempo que o senhor quiser. Ele está gravando, ele queria um pouquinho mais próximo. Pois não. Viu? Nós estamos bem. Um dia ele nos chamou aos mais velhos no jardim da sede da fazenda, porque nós morávamos na fazenda, íamos todo dia de jipe, era o único veículo que o papai tinha para a escola, para o colégio. Ele nos chamou e nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu poderei lhes deixar para o futuro, porque bens materiais eu não tenho. 63 alqueires dividido por 12 não é nada. Com isso, vocês não farão a vida. Mas eu tenho algo que vale incomparavelmente mais do que os bens materiais. E isso eu posso lhes deixar. Que é, em primeiro lugar, a fé católica, em segundo lugar, uma boa educação, e em terceiro lugar, a consciência de uma missão histórica a ser realizada pelo bem desse grande país, desse grande Brasil, desse querido Brasil. Preparem-se, porque um dia o Brasil os chamará. Com efeito, muitos anos depois, a situação da nação modificou-se profundamente. A República, que foi um regime utópico, que resultou não das aspirações do conjunto da nação, mas de um golpe dado por um marechal que não era republicano. Deodoro da Fonseca não era republicano. Há uma carta no Arquivo Histórico Nacional do Rio de Janeiro, de Deodoro a um seu sobrinho, Clodoaldo da Fonseca, em que ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil, república e desgraça completa são uma mesma coisa. E como ele tinha razão. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro, quando saiu ao campo de Santana, não bradou viva a República, mas sim viva Sua Majestade o Imperador. O golpe de 15 de novembro não tinha em vista a derrubada da monarquia, mas sim a mudança do gabinete, a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, com o qual Deodoro e uma pequena facção de militares tinha tido algumas desavenças. Segundo vários generais especialistas na matéria me informaram, seriam apenas no máximo de 20 a 25% das Forças Armadas que estavam descontentes com a situação reinante. Uma vez dado o golpe de 15 de novembro, um pequeno grupo de conspiradores, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Rui Barbosa e outros, quiseram se aproveitar daquela instabilidade política para precipitar os seus ideais, que era a República. E o que fizeram eles? Utilizaram-se de um estratagema que não é dos mais louváveis. Foram provocar a Deodoro no seu amor próprio. Eles sabiam que Deodoro tinha um ponto fraco. Foram dizer a Deodoro
que Dom Pedro II havia mandado chamar para a presença do Conselho de Ministros a um político gaúcho de Bagé, Gaspar da Silveira Martins. Quando não é verdade, Dom Pedro II havia mandado chamar para a presença do Conselho de Ministros ao conselheiro Saraiva. Quando disseram a Deodoro que estava doente, de cama, no entardecer do dia 15 de novembro, que o primeiro-ministro presente do Conselho de Ministros seria Silveira Martins, Deodoro teve um sobressalto. Esse não. Esse por nada nesse mundo. Esse eu não aceito. Por quê? Porque quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores de uma certa dama, uma certa Dona Adelaide, e havia perdido na sua disputa. E daí havia formado um ódio de morte contra Silveira Martins. A República, lamentavelmente, é um regime que nasceu da disputa de dois homens por um amante. Essa é a triste realidade desse regime, que não tinha uma aceitação maior. O Partido Republicano, durante a monarquia, tinha mais ampla liberdade. Participava das eleições, havia chegado a ter até 6 deputados. Entretanto, nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, havia conseguido eleger apenas 2 deputados. Não havia uma aspiração da nação pela República. Pelo contrário, Dom Pedro II era queridíssimo. A princesa Isabel era venerada pela nação inteira pelo seu gesto de libertar os escravos. De tal forma era forte o prestígio de Dom Pedro II, a influência dele, que logo depois de assinado o decreto de proclamação da República, redigido por Rui Barbosa, estabeleceu-se um primeiro impasse entre os conspiradores. E agora o que fazemos? Quem vai dizer a Dom Pedro II que ele não é mais imperador, que ele está preso? Eu não me recordo bem se foi o Benjamin Constant ou Quintino Bocaiúva, que voltou-se para Deodoro e lhe disse: vai você que o conhece bem. Com efeito, Deodoro era muito amigo de Dom Pedro II. Deodoro era órfão e foi Dom Pedro II que pagou todos os seus estudos, que patrocinou a sua formação e todo o início da carreira militar. E Deodoro tinha uma dívida de gratidão com relação a Dom Pedro II. Deodoro, quando lhe foi dito isso, respondeu: eu não. Porque se eu for, o velho chora, e eu choro também, e aí está tudo perdido. Incumbiram o Major Solon de ir comunicar a Dom Pedro II que estava preso, que ele estava destituído e preso, e que ele deveria seguir para o exílio. De fato, logo depois da proclamação da República, tinha havido uma outra discussão entre eles. O que fazemos com Dom Pedro II? Houve quem propusesse que ele fosse executado. Deodoro também disse: não, isso não. Porque de fato Deodoro tinha essa dívida de gratidão com Dom Pedro II. E decidiram que ele seria banido e que seria embarcado na calada da noite, porque, com fundadas razões, os conspiradores temiam que, se a população do Rio de Janeiro visse aquele imperador tão querido, a imperatriz, a princesa Isabel, a Redentora, os netinhos do imperador cruzarem as ruas do Rio de Janeiro presos para serem embarcados para o exílio, eles, com fundadas razões, temiam uma rebelião popular. Embarcaram a Dom Pedro II na calada da noite. E uma vez a bordo, Dom Pedro II recebeu um emissário de Deodoro, que vinha apressadamente com uma mensagem daquele que o havia deposto. Deodoro sabia perfeitamente que Dom Pedro II não havia tido outra preocupação em seu longo reinado. Ele foi 58 anos imperador de direito do Brasil, 48 anos de direito e de fato. Durante esses 48 anos que ele esteve efetivamente na chefia da nação, ele não havia tido outra preocupação a não ser o bem-estar de todos os brasileiros. Ele não havia economizado um vintém sequer. Ele ia para o exílio literalmente com a roupa do corpo. E Deodoro sabia disso. E Deodoro, que havia sido tão beneficiado por Dom Pedro II, teve pena
Dom Pedro II enviou um emissário para lhe oferecer a quantia de 5.000 contos de réis para que ele pudesse sustentar-se no exílio. Era uma bela fortuna. Equivaliam a 4,5 toneladas de ouro. Dom Pedro II, ao receber o emissário Deodoro e ao receber esse oferecimento, perguntou ao emissário Deodoro: mas de onde vem esse dinheiro? Lhe foi respondido: do Tesouro Nacional, por ordem de quem? Do Marechal de Campo Deodoro da Fonseca. Isso foi votado pelo Parlamento, não apenas uma ordem do Marechal Deodoro da Fonseca. Então eu não posso aceitar, porque nem Deodoro, nem nenhum brasileiro tem o direito em tocar nenhum vintém do Tesouro Nacional sem a aprovação do Parlamento. Que exemplo de dignidade, de abnegação nos deu esse grande brasileiro no momento de partir para o exílio. Ele seguiu pobre. Alguns dias depois de desembarcar em Lisboa, faleceu sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina. Ele não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias de sua esposa, os funerais de sua esposa. Mais uma vez foi um português rico que teve pena dele e que pagou aos funerais de sua esposa, da nossa imperatriz. E ele mesmo veio a falecer, varado de saudade, cercado de prestígio, num hotel de segunda categoria em Paris, 2 anos depois. Era tal o seu prestígio daquele grande imperador, daquele que é considerado como o maior de todos os brasileiros, daquele que nenhum brasileiro digno desse nome é capaz de ver um quadro, um busto, sem ter um movimento de veneração, de respeito, como se tem diante de um quadro de um bom avô, daquele que não havia trazido do Brasil nada a não ser um punhado de terra brasileira, porque ele queria recostar sua cabeça sobre terra brasileira no momento de entregar sua alma a Deus. Era tal o seu prestígio que o governo francês, republicano, lhe conferiu exéquias de chefe de Estado. 300.000 franceses seguiram ao cortejo fúnebre do nosso imperador. Todo o corpo diplomático acreditado em Paris compareceu. Todas as cortes europeias enviaram representantes. Só faltou um embaixador. Não preciso dizer qual. E o governo da República protestou junto ao governo francês. Como conferir a exéquia de chefe de Estado a quem não é nada no Brasil? Essa é a trágica história da República. Essa é a trágica história de um regime que interrompeu uma caminhada de glória de nossa pátria. Uma caminhada de glória que se fez com as chegadas de nossos primeiros pais portugueses aqui, com as naus de Cabral, com a Cruz de Cristo. Nesse país abençoado, que já nasceu à luz do Cruzeiro do Sul, que teve como primeiro ato de sua vida uma Santa Missa, como primeiro nome Terra de Santa Cruz. Nesse grande país que foi desbravado pelos bandeirantes, obra magnificamente continuada pelos tropeiros, que são os continuadores da obra de desbravamento dos bandeirantes, interrompeu-se uma caminhada de glória. Interrompeu-se um ciclo histórico magnífico que se consolidou exatamente com a passagem de Dom Pedro I aqui pelo Vale do Paraíba, em direção a São Paulo, com a independência que se difere da independência dos nossos países, dos nossos vizinhos hispano-americanos, porque nossa independência não resultou de guerras fratricidas, mas sim foi a emancipação de um filho que se tornara maior a conselho do pai. Eu estive há pouco em Santiago do Chile, a convite do almirantado chileno, para proferir uma palestra na Universidade Marítima de Viña del Mar, que seria o equivalente ao ITA aqui para a Força Aérea Brasileira, com relação à Marinha de Guerra chilena. E lá eu ouvi os almirantes chilenos me dizerem: a tragédia de nossa história, diziam eles, chilenos, é que não havia em Madrid um rei com a sabedoria de um Dom João VI, que tivesse preparado a nossa independência, que tivesse garantido a nossa continuidade histórica. As nossas independências resultaram de guerras fratricidas. A do Brasil foi uma independência familiar, a conselho do pai. E como consequência disso, nós rolamos no decorrer da nossa história de tragédias em tragédias e
ilusões em ilusões, de panaceias em panaceias, e até hoje não encontramos a nossa identidade. E é por isso que todos eles invejam a perspectiva que o Brasil tem de restaurar a monarquia. Todos eles, teoricamente, são monarquistas. Dizem que a monarquia inegavelmente é superior à república. Dom João VI, quando aqui chegou, lançou os fundamentos de nossa independência. Ele se deu conta que o Brasil já estava maduro para a sua maioridade. Abriu os portos, criou o Brasil, Reino Unido, Portugal, Brasil, Orgaves, fundou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, fundou aquilo de onde deveriam nascer as associações comerciais, as escolas de medicina, a Academia Militar, a Escola Naval. Nunca um rei que quisesse se manter submetido a uma parte do seu território, que o Brasil não era colônia juridicamente, era uma continuação, era o Estado do Brasil, nunca ele teria criado uma escola naval e uma academia militar se não estivesse preparando a nação para sua independência. Fundou o Jardim Botânico, a Biblioteca Pública e tantas outras instituições que nós temos. E no momento de partir para Portugal, contra a sua vontade, porque ele gostava muito mais do Brasil do que Portugal, ele aqui deixou seu filho mais velho, o herdeiro da coroa, Pedro, como príncipe regente. E lhe deu um último conselho: meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas está nesse país promissor. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será independente. Ponhas tu esta coroa em tua cabeça antes que outro aventureiro faça. E é graças exatamente a esse conselho paterno seguido pelo filho que hoje nós temos no país dimensões continentais, com uma unidade política, territorial, política, social e psicológica admirada e invejada por todos nossos vizinhos. Em decorrência disso, depois nós tivemos uma evolução política com algumas dificuldades no primeiro reinado, com um certo caos durante a regência. Os historiadores dizem que foi uma experiência republicana em plena monarquia, para inaugurar-se no início do segundo reinado, quando um menino de 14 anos e alguns meses assume o trono, Dom Pedro II, em 1841, inaugurou o período áureo de nossa história. Estabeleceu-se um parlamentarismo exemplar, no qual os partidos se alternavam no poder, no período em que não houve uma só interrupção na boa ordem constitucional, graças à espada e à sabedoria de Caxias, a nação pacificou-se e desenvolveu-se. Não houve uma só interrupção na boa ordem institucional no Brasil. Foi o mais longo período de estabilidade política da nossa pátria. Graças a essa estabilidade política, graças a um regime no qual o povo se sentia representado autenticamente, no qual havia uma consonância em torno da pessoa de chefe de Estado, o progresso foi um progresso constante e genuíno. Nós tínhamos, naquele tempo, a segunda armada de guerra do mundo. Nós enviávamos missões militares até a Prússia, que era a nação guerreira por excelência. Nós fomos o primeiro país do mundo a construirmos um encoraçado com proa de aço. Fomos o segundo país do mundo a termos o telefone. 3 anos depois, apenas, dos Estados Unidos, a invenção do telefone foi apresentada em 1876 pela primeira vez, na exposição de Filadélfia, por Graham Bell. Dom Pedro II, exatamente quando lá esteve, por ocasião da independência norte-americana, depois de participar dos festejos oficiais, foi a Filadélfia e visitou essa exposição. E lá encontrou exatamente um pequeno stand de um homem totalmente desconhecido, um certo Graham Bell, que havia inventado um aparelho com o qual se poderia falar à distância. Dom Pedro II, que era um sábio, um cientista, um estudioso, imediatamente atinou da importância que aquele aparelho teria para o futuro do Brasil com as suas distâncias colossais. E fez questão de experimentar o aparelho. Foi Graham Bell várias salas adiante, acendeu-se um fio, e quando Graham Bell dirigiu a palavra a Dom Pedro II, Dom Pedro II, ouvindo aquele conjunto de fios presos numa tábua falar, levou um susto, mais ou menos como se nós ouvíssemos essa moringa começar a falar, e exclamou: meu Deus, isto fala! No dia seguinte, todos os jornais norte-americanos publicaram, em manchete, primeira página: meu Deus, isto fala! Exclamou o imperador do Brasil,
ao experimentar o invento de Graham. Com isso, aquela invenção, que não havia chamado a atenção de ninguém, despertou o interesse dos empresários norte-americanos e logo se estabeleceram as primeiras redes telefônicas nos Estados Unidos. 3 anos depois, apenas 1879, já no Brasil tínhamos as nossas primeiras redes telefônicas. O Brasil foi o segundo país do mundo a adotar o selo postal. Nós tínhamos as maiores redes ferroviárias do mundo, das maiores redes telegráficas do mundo. O primeiro cabo submarino que ligava o nosso continente à Europa era nosso. Sob todos os pontos de vista, o nosso progresso era exemplar. Nós não tínhamos inflação. Disse normalmente que o espelho de um regime é a sua moeda. Nós não tínhamos inflação. Eu tenho, aqui na minha pasta, eu pedi para trazerem algumas moedas do Império para lhes mostrar. O padrão nossa moeda foi estabelecido em 1846, com relação à libra esterlina. Nossa moeda valia 27 pence por 1.000 réis. Em 1846, vejam bem. Em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, nossa moeda valia 27 pence e 3 quartos. Isto é, a libra esterlina havia caído um pouco. A nossa moeda se manteve perfeitamente estável. A mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata nas nossas moedas. Eu tenho aqui exatamente 2 moedas do Império. Esta aqui, de 1851, foi a primeira moeda de 2.000 réis que foi cunhada. São 28 gramas de prata pura. Esta aqui, de 1889, a última moeda cunhada no Império. 28 gramas de prata pura. Exatamente iguais. Muda apenas, numa está escrito 2.000 réis, em grande, e na outra está a efígie do imperador, em pequenino, embaixo de 2.000 réis. O mesmo peso, mesmo tamanho, mesmo valor. Não tínhamos inflação. Muitos, quando eu afirmo esta realidade do Império, me objetam, é que os tempos eram outros. Não, é que o regime era outro. Bastou que viesse a República para que nos primeiros 45 dias da República, de 15 de novembro de 1889 até 31 de dezembro, já tivéssemos 11% de inflação. Em 1890, 41% de inflação, em 1891, 50% de inflação, e depois ninguém mais segura a nossa moeda. Hoje nós estamos com inflação de 20, 25, 28, com o risco de chegarmos a 30% por mês. Para terem ideia do que foi a nossa inflação, para fazer um balanço do que foi a República, imaginem, as senhoras e os senhores, um eventual brasileiro que tivesse a quantia fabulosa de 50 bilhões de moedas dessas. Essa moeda vale mais que $1. Portanto, mais de 50 bilhões de dólares daquele tempo. O dólar estava cotado em 1.800 réis, aqui são 2.000 réis. O dólar deve ter se valorizado de lá para cá, com a queda do padrão ouro, em cerca de 10 a 15 vezes. Digamos, para arredondar, sendo benévolo com a nossa moeda, algo na linha, uma quantia fabulosa que valeria hoje o equivalente a cerca de mais de 500 bilhões de dólares, cerca de 5 vezes a nossa dívida externa. Imaginem, as senhoras e os senhores, que esse nosso hipotético brasileiro tivesse ido a um banco no dia 14 de novembro de 1889 e depositar toda a sua fortuna. Ficasse na sua conta corrente, escriturado, fulano de tal tem 100 bilhões de mil réis, 100 milhões de contos. Tivesse tido um sono também hipotético, evidentemente, de 103 anos. Tivesse despertado hoje, dia 17 de outubro de 1992. E fosse ao banco retirar sua fortuna. Hoje não, porque é sábado. Fosse na segunda-feira. Até segunda-feira eu ficaria sonhando com tudo que iria fazer com o seu dinheiro. Ele chegaria na segunda-feira, dia 19 de outubro, no banco. Pediria para ver sua conta corrente. Estariam lá, intactos seus 100
bilhões de mil-réis, 100 milhões de contos, e pediria para retirar o seu dinheiro. O que ele receberia? Exatamente, precisamente esta moedinha aqui. Precisamente essa moedinha aqui. Isso aqui são 100 cruzeiros atuais. Façam a conversão. 100 cruzeiros atuais, o que equivaliam a 100 cruzados novos. A 100 mil cruzados do início do plano cruzado do presidente Sarney. A 100 milhões de cruzeiros novos do presidente Castelo Branco. A 100 bilhões de cruzeiros do Getúlio Vargas. 100 bilhões de mil-réis, 50 bilhões de 2 mil-réis. Este aqui é o balanço da República. 5 vezes a nossa dívida externa, reduzido a esta moedinha aqui. Essa moedinha aqui que me deram numa farmácia há 2 dias atrás, que eu fiz a conversão e cheguei à conclusão desse dado estarrecedor do que foi a desvalorização da nossa moeda provocada pela República. Nós tínhamos na monarquia não só uma moeda estável, progresso, mas nós tínhamos também uma distribuição de riquezas, de renda muito mais justa. Eu tenho aqui também, para lhes mostrar, um outro documento ilustrativo disso. Um documento da República, que está na Revista das Finanças Públicas, Ministério da Fazenda, que traz um quadro comparativo da economia no Império e na República. E traz a escala salarial na monarquia. O menor salário naquele tempo era de 25 mil-réis, um trabalhador manual sem nenhuma especialidade. 25 mil-réis, em valores atuais, é muito fácil fazer a conversão. Uma moeda de 10 mil-réis tinha 9 gramas de ouro puro. 25 mil-réis são 2 moedas e meia. 2,5 vezes 9 dá 22,5. 22 gramas e meio de ouro por mês, o menor salário. Ah, não, você que fez as contas. Hoje daria 1.852.000 cruzeiros. 1.852.000 cruzeiros, um trabalhador manual sem nenhuma especialidade. Logo a seguir, vinha o salário de um servente pedreiro, de carpinteiro e marceneiro. 45 mil-réis, 40 gramas de ouro por mês. Servente pedreiro. 3.335.000. Depois disso, de um escriturário, depois uma professora primária. 67 mil-réis. Eram 60 gramas de ouro por mês. Daria hoje 4.965.000 cruzeiros. Depois um professor secundário, eram 83 mil-réis. Eram 75 gramas de ouro. E hoje daria 6.151.000. Um professor universitário, senhor reitor, 167 mil-réis, 150 gramas de ouro por mês. 12.377.000. Mais ou menos que ganham seus professores aqui, né? E depois vinha o salário de um promotor de justiça, um juiz de direito, um desembargador, um general, um almirante, um deputado, um senador, etc. O maior salário, 300. Prestem atenção nesse detalhe. Maior 300, menor 12, menor 25. Dividam 300 por 25, dá 12. Isto é, o maior salário era apenas 12 vezes o menor salário. Comparem com a situação atual, em que o salário mínimo é aviltante e há certos marajás, certos funcionários públicos que chegam a receber até 300, 400, 500 salários mínimos. Esse foi o balanço da República, esse é o fruto da República. A monarquia havia garantido não só tudo isso, mas também um prestígio colossal do Brasil no Concerto das Nações. O Brasil tinha um grande prestígio. Quando havia uma questão internacional de países pan-americanos, países europeus, era o Brasil árbitro. Numa questão que quase levou aos Estados Unidos à guerra com a Grã-Bretanha, a questão do Alabama, quem foi o juiz? Foi Dom Pedro II. O Brasil gozava de um prestígio enorme no Concerto das Nações. Era tal o seu prestígio que, quando caiu a monarquia, o presidente da República da Venezuela exclamou: caiu a única democracia autêntica da América Latina. E quando caiu, e quando o nosso embaixador da Neo-República brasileira foi comunicar ao presidente da República do Equador que havia sido proclamada a República,
no Brasil, que o Brasil finalmente havia adotado uma forma de governo livre, que o povo podia escolher o seu chefe de Estado, o presidente da República do Equador, que sabia o que era uma república, lhe respondeu: Senhor embaixador, Vossa Excelência julga por certo que eu vou felicitá-lo. Entretanto, permita-me uma franqueza. Franqueza que me obriga à nossa triste experiência republicana. Foi a maior asneira da sua história. Porque, com efeito, numa república, o povo não escolhe nada. Numa eleição presidencial, não é o povo que escolhe o seu chefe de Estado. O povo se limita a optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder que dominam os partidos lhe apresentam. E muitas vezes a opção entre o mal maior e o mal menor. É o que nós vimos nas últimas eleições presidenciais, para dar nesse fiasco total do caçador Marajás, nesse desastre absoluto. Nunca houve tanta corrupção, nunca houve tantos Marajás. Uma eleição presidencial lança a nação num verdadeiro clima de guerra civil psicológico. Depois de uma eleição presidencial em que os candidatos se difamam, se insultam, se degradiam, se espancam de todas as formas, e rara uma eleição em que não haja 1, 2 ou muitas mortes, a nação desperta chagada. Mal essas chagas começam a cicatrizar, já começa a disputa pela sucessão. Depois de cada eleição, uma parte está contente, uma parte está aliviada, uma parte está frustrada e outra parte está indignada. Não há um consenso. Psiquiatras norte-americanos, vejam bem, norte-americanos, daquela que é apresentada como uma democracia ideal, que na realidade não é democracia, é plutocracia, é oligarquia, têm feito estudos muito interessantes a respeito de um problema que eles são forçados a constatar, que são as consequências sobre o equilíbrio psíquico do conjunto da nação das sucessivas eleições presidenciais. E eles chegaram à conclusão de que as sucessivas eleições presidenciais trazem um fator de desequilíbrio no equilíbrio psíquico do conjunto da nação, da opinião pública daquela nação, dos habitantes daquela nação, semelhantes aos traumas que traz sobre os filhos numa família, quando os pais, o pai e a mãe se degradiam, se insultam, se dizem todas as verdades na cara e se arrancam os cabelos. As grandes vítimas são os filhos. Numa eleição presidencial, exatamente os candidatos se insultam, se degradiam, lavam toda a roupa suja que tem mutuamente, e com isso, aquele respeito que deveria haver com relação ao chefe de Estado se perde completamente. É um fator de desequilíbrio profundo para as nações. Daí exatamente o caos total das repúblicas. E a grande diferença com as monarquias. Nas monarquias existe um consenso em torno do chefe de Estado, como existe um consenso em torno do pai e da mãe, numa família bem constituída. Nas repúblicas, os presidentes da república precisam estar continuamente comprando o seu apoio. Eles não têm um apoio espontâneo e entusiástico da população. A prova disso é esse loteamento de ministérios que foi feito agora. É a distribuição de cargos primeiro, segundo, terceiro escalão, exatamente para comprar o apoio do governo. Ele não tem esse apoio espontâneo, livre, como existe nas monarquias. Nas monarquias, pelo contrário, é um consenso. Houve uma pesquisa de opinião feita recentemente na Dinamarca, que é uma monarquia, que é sumamente ilustrativa dessa realidade. Essa pesquisa de opinião partia de um pressuposto, de uma suposição histórica. Imaginem que tivesse sido proclamada a República na Dinamarca, que os candidatos fossem o líder do partido majoritário, o líder da oposição, o principal líder sindical, o principal líder empresarial, a principal atriz de televisão, e assim uns 8 ou 10 personagens conhecidos do panorama político e social da Dinamarca. Entre esses nomes havia um, Margrethe Schleswig-Holstein. 98% dos dinamarqueses, ouvidos nas principais cidades da Dinamarca, indicaram que queriam ter como chefe de Estado a Margrethe Schleswig-Holstein, que é a rainha. E existe um consenso. Na Espanha, em torno do rei da Espanha, a mesma coisa. No Japão, idem. Na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, em todas as nações. Há um consenso. Ele não depende dos grupos de poder.
ele tem as possibilidades de ser exatamente esse juiz supremo. Porque as monarquias, ao contrário das repúblicas, as monarquias são orgânicas, são espontâneas, são naturais. As repúblicas são utópicas, são artificiais. As repúblicas nasceram como? Da elucubração cerebrina de alguns cientistas políticos, o primeiro dos quais foi Platão, que muito antes de Cristo imaginou como seria mais conveniente a estruturação política e social de uma nação, não baseando-se na realidade viva, na boa ordem posta por Deus na criação, mas baseando-se em fórmulas matemáticas. Eu não posso reduzir o meu organismo a fórmulas matemáticas, eu mato meu organismo. Com muito mais razão, não posso reduzir uma nação a fórmulas matemáticas. Uma nação todo rico demais para reduzir-se a fórmulas matemáticas. As monarquias não nasceram em consequência de utopias, mas resultaram da evolução natural e orgânica, pela vontade profunda da nação, pelos usos e costumes, como foi tão bem ressaltado aqui pelo Sr. Ocílio José Ferraz, pela vontade profunda, pelos usos e costumes da nação, que foram modelando, foram plasmando, a partir daquilo que é a célula básica da sociedade, que é a família, que foram plasmando um tipo de governo sobre a nação, que corresponde profundamente ao natural das coisas, que se vê espelhado na família e que tem como principal vantagem criar na nação a consciência que uma nação, antes de mais nada, é uma grande família com um destino em comum a realizar. Donde existe esse consenso, existe esse bem-querer mútuo, existe essa proteção, existe esse afeto entre aquele que é mais com relação ao que é menos, existe essa hierarquia e não diferenças aberrantes, existe o respeito pelo direito de cada um. É por isso que não há, na história da monarquia, acusação de que tivesse havido tirania. Nunca foi necessário na monarquia uma Gestapo, uma KGB ou uma polícia secreta de qualquer tipo. Pelo contrário, o grau de liberdade era incomparavelmente superior. E assim é em todas as monarquias. Sob todos os pontos de vista, existe esse consenso, esse bem-querer, e com isso a nação progride extraordinariamente. É por isso exatamente que o Brasil foi esse grande país. O Brasil era uma nação do primeiro mundo na monarquia. E é por isso que hoje ainda, se nós formos lançar um olhar analítico sobre o conjunto das nações existentes, nós encontramos o quê? Das 25 nações mais ricas do planeta, 18 são monarquias e apenas 7 são repúblicas. Das 44 democracias plenas, classificadas de acordo com os critérios das Nações Unidas, 31 são monarquias e apenas 13 são repúblicas. E o resto são regimes instáveis que não foram classificados como democracia entre as 180 e tantas nações do mundo. Por quê? Porque exatamente as monarquias correspondem profundamente ao natural das coisas. Procurem observar um pouco a realidade. Procurem analisar um pouco a boa ordem posta por Deus na criação. E vão encontrar o quê? Naquilo que era mais amplo na criação, mecânica celeste. Há sempre um ponto ordenativo, monárquico. O Sol é o astro-rei, em torno do qual gravitam a Terra, Júpiter, Vênus, Plutão, etc. Procurem observar o que é de menor, um átomo. Qual é a estrutura interna de um átomo? É uma democracia? Não. É uma micromonarquia? Existe um núcleo em torno do qual gravitam os elétrons? Se nós passamos por reino animal, a mesma coisa. Eu estive agora no centro de apicultura em Pindamonhangaba. As abelhas têm suas rainhas, as formigas têm suas rainhas, o touro no seu rebanho é rei. O senhor que está acostumado com as coisas do campo sabe disso, não há dois touros no mesmo rebanho. Um mata o outro. O leão é rei dos animais. Se nós passamos para a sociedade humana, a família não é eleição para pai, nem para mãe. A família é uma pequena monarquia. A mãe é a rainha do lar, o pai é o rei. E os filhos o que são? São os príncipes herdeiros. É por isso que é tão frequente um pai se dirigir à sua filha e dizer: minha filhinha, vem cá, minha princesinha, vem aqui, me dê um beijo, me dê um abraço. Ou a mãe para o seu filho: meu príncipezinho, faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque são os príncipes herdeiros, são os continuadores daquela estirpe. É o natural das coisas monárquicas. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno monarca. Ele tem uma parcela de soberania. Ele não tem a soberania plena, mas ele tem uma parcela de soberania. No dia que houver eleição para patrão na fazenda, está estabelecido o caos.
Entre os próprios tropeiros, era a mesma coisa. Havia uma liderança natural que se destilava pela capacidade do tropeiro. Não havia eleições sucessivas para o chefe da tropa. Era algo de orgânico, natural. Isso vai se fazendo de acordo com os usos e costumes, de acordo com o reconhecimento, em função de um consenso. Daí a superioridade. As repúblicas são utópicas. Nasceram prometendo liberdade. E qual foi o resultado? Aquela mesma liberdade que o Partido Republicano havia gozado durante a monarquia, a República se nasceu se dizendo provisória e prometendo um plebiscito. O artigo 6º do decreto número 1 da República prometia um plebiscito. A República pôs os monarquistas fora da lei. Porque exatamente eles temiam esse plebiscito, eles tinham certeza que se houvesse um plebiscito eles perderiam. Se houve uma corrente política no Brasil que teve seus direitos cassados durante 99 anos, fomos nós monarquistas. Nós tivemos nosso direito político cassado no dia 23 de dezembro de 1889, foi o decreto número 85A da República, que os cariocas, com o seu costume por apelido em tudo, apelidaram decreto Rodia. Um decreto que eu tenho aqui, mas que eu não leio em respeito às senhoras aqui presentes, porque é um decreto que se utiliza de palavras de baixo calão na sua exposição de motivos. E nós mantivemos nossos direitos políticos cassados pelas sucessivas constituições republicanas que introduziram a chamada cláusula pétrea, que era um dispositivo constitucional que proibia toda e qualquer articulação visando a modificação da forma republicana de governo, portanto visando a restauração da monarquia. Nós só voltamos a ter a plenitude dos nossos direitos políticos no dia 5 de outubro de 1988, que foi a data da entrada em vigor da atual Constituição. Com 99 anos de direitos políticos cassados. Dos 103 anos de República, mais de 70 anos foi em regime de exceção. Estado de sítio, ditaduras, suspensão de garantias individuais, etc. Nos últimos 66 anos, vejam bem, desde a eleição de Washington Luiz em 1926, até hoje, um só presidente civil, um só, terminou seu mandato. Foi Juscelino Kubitschek. Mesmo assim, ele tomou o poder graças a um golpe de Estado do general Lott, que depôs o presidente Carlos Luz. Um presidente civil. O outro foi Dutra, mas Dutra todos sabem que foi eleito com as cartas marcadas. Ele era ministro da guerra do Getúlio Vargas e tinha toda a máquina a seu favor na sua eleição. É um regime que não tem autenticidade nenhuma, que não tem apoio popular, que o povo tem o máximo total desprezo. Existe o mito da República, do sufrágio universal, da escolha presidencial, mas ninguém mais acredita nisso hoje. Um regime que trouxe ao Brasil, lançou o Brasil na pior crise de sua história. Um regime que criou uma situação que mantém o povo na miséria, com uma carga tributária, com impostos como nunca houve iguais. Considere apenas a seguinte realidade: nós não damos conta disso, nós fomos nos acostumando com os impostos. São 50 e tantos impostos. No valor final no Brasil, segundo os economistas, em que o produto vai ao varejo, isto é, o preço pelo qual o povo tem acesso àquele produto, naquele valor, 75% daquele valor resulta da carga tributária e financeira. São os impostos, a soma dos diversos impostos e os juros que pesam sobre a produção daquele produto. Isto é, tudo aquilo que o brasileiro paga, 75% vai para o governo e para os bancos. Esse é o triste fruto da República. A coisa vai mais longe. Se tratar para ver até que ponto a República é gananciosa, há um estudo publicado por um Instituto de Defesa da Iniciativa do Paraná que mostra exatamente as consequências da República e que mostra que as empresas que têm acionistas, que têm ações no mercado, essas empresas, no último exercício cuja análise foi feita, a cada 100 cruzeiros de dividendos que pagaram para os seus acionistas, essas mesmas empresas pagaram 4.600 cruzeiros de impostos. Vejam bem aqui, cada 100 cruzeiros de dividendos distribuídos entre os acionistas são 4.600 cruzeiros de impostos. O que equivale ao governo atribuir-se a si
o equivalente aos lucros de 97,9% das ações das empresas e permitir que apenas o resultante de 2,1% das ações das empresas sejam distribuídas nos milhões de acionistas que essa empresa tem pelo Brasil. Essa é a República. E graças a Deus, se todos os homens fossem iguais, seria a coisa mais cacete do mundo, eu me conheço desde que nasci. A maravilha da sociedade está exatamente nessas diferenças acidentais que existem entre os homens, dessas diferenças hierárquicas, harmônicas, proporcionais e complementares. Nós tínhamos uma proporcionalidade. Hoje a República nasceu acenando com uma igualdade total entre os homens, o que trouxe elas diferenças aberrantes, insultantes, aviltantes para a nação brasileira, em que uma parte da população está mantida na miséria total e outra parte vive nababescamente. E vejam bem, essa outra parte são sobretudo os que vivem no governo, porque dizem que uma das causas da nossa miséria é a má distribuição de rendas do Brasil. Eu concordo, até certo ponto apenas, eu concordo na medida em que se afirmar que a má distribuição de rendas existe porque um fica com tudo e deixa o resto da nação numa miséria total. Um fica com 75% do valor dos produtos, com 97,9% dos resultados das ações com acionistas no mercado, e o resto fica com, e a nação fica com o resto. Daí vem exatamente os problemas do Brasil. Não houvesse essa carga tributária monstruosa, o poder aquisitivo do povo cresceria muito mais, os produtos seriam muito mais baratos. Crescendo o poder aquisitivo, evidentemente cresceria o consumo, crescendo o consumo, cresceria a produção, crescendo a produção, cresce o número de empregos, e nós saímos desse círculo vicioso mal infernal que nós estamos sendo lançados pela República, para, por assim dizer, um círculo vicioso bom, em que toda a nação cresceria. Cuidado com isso. E é por isso exatamente que é um número crescente de brasileiros que se perguntam: valeu a pena a República? Será que a solução não é restabelecer a monarquia? Um regime no qual o chefe de Estado tem incomparavelmente menos poder do que qualquer presidente da República. Nunca na monarquia o chefe de Estado poderia dizer, o que nós ouvimos o presidente Collor na última aparição na televisão, falar da enorme soma de poderes que o presidente da República tem nas mãos. Porque o chefe de Estado de uma monarquia não precisa disso. A missão principal de um chefe de Estado qual é? É ser o símbolo vivo da nação. É ser a encarnação da virtude do povo, um exemplo que inspira e que sustenta todos. É ser um natural defensor do seu povo. É ser aquele que é chamado a, sabendo auscultar as aspirações, a sua longa experiência pessoal, indicar os grandes rumos para a sua nação. E não mais do que isso. Mas é isso e é tudo isso. Um imperador, um rei, um monarca, tem incomparavelmente menos poder que qualquer presidente da República, mas ele tem, isso sim, um grande prestígio, uma grande influência moral sobre a nação, que vale muito mais para o bem do que todo o poder que uma constituição ditatorial pode dar eventualmente a um chefe de Estado. Ele pode muito mais com a sua influência moral. Os brasileiros se perguntam se não era o caso de restaurar aquele regime magnífico no qual nós tínhamos o chefe de Estado exercendo poder moderador, o poder executivo exercido através de um primeiro-ministro, naquele tempo chamado presidente do Conselho de Ministros, o poder judiciário, o poder legislativo era bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, havia também as assembleias provinciais e, sobretudo, as câmaras municipais. O poder judiciário com a sua autonomia inteiramente assegurada, com a tríplice garantia do juiz, irredutibilidade dos seus vencimentos, irremovibilidade e vitaliciedade. O imperador o que fazia nesse contexto? Ele exercia o poder moderador, isto é, ele era o fiel da balança, aquele que mantinha o equilíbrio político da nação, aquele que garantia que as regras do jogo seriam seguidas. Ele tinha um papel semelhante a um maestro numa orquestra. O maestro não toca nenhum instrumento, mas ele rege aquela orquestra. Ele faz com que todos os músicos
coordenem os seus instrumentos naquele conjunto, e cada um ter tudo de si, inspira aquele conjunto a dar tudo de si. O poder moderador é exatamente aquele que rege, aquele que orienta, aquele que indica os grandes rumos, que faz com que aquele conjunto chegue ao seu fim. Havia na monarquia também um outro órgão, que hoje teoricamente existe, mas ninguém sabe, mas naquele tempo era prestigiado, um Conselho de Estado. É por isso que até hoje há tantos brasileiros, possivelmente entre os que estão aqui presentes, há algum descendente, algum conselheiro do Império. É um conselho de sábios, de pessoas exponenciadas nos vários setores da atividade humana, que eram chamados a assessorar o imperador. E vejam a sabedoria do regime. Esse conselho não tinha uma autoridade própria e não podia impor as suas decisões, as suas conclusões. Mas, se o imperador tomasse uma decisão sem ouvir previamente o chefe do Conselho de Estado, essa sua decisão era constitucionalmente nula. Ele era obrigado, por Constituição, a ouvir o Conselho de Estado. Era esse o equilíbrio perfeito do sistema brasileiro. E os brasileiros perguntam, será que a solução para os problemas atuais não é restabelecer esse regime harmônico, orgânico, esse regime que correspondeu exatamente à evolução histórica dos usos e costumes da nossa nação? Esse regime que hoje dá provas de vitalidade nas nações que existem, e esse número de brasileiros vai crescendo. Bastou que fosse restaurada a nossa liberdade política, que começasse a falar de monarquia, que aquilo que para alguns, no primeiro momento, era tratado um pouco como chacota, passou a ser encarado como uma realidade e como uma esperança e um número crescente. As pesquisas de opinião são espetacularmente favoráveis a nós. A Datafolha, a Folha de São Paulo, que é insuspeita de querer favorecer a monarquia, tem feito uma série de pesquisas. Em abril do ano passado, o resultado foi 13%, em maio do ano passado 15%, em setembro já 19%, e agora a última pesquisa publicada é 23%, quer dizer, praticamente um quarto do eleitorado, antes de iniciar-se uma campanha junto ao grande público, que é um resultado espetacular. Nas favelas do Rio, pesquisas feitas pela BBC News, que é a televisão britânica, publicada pelo Jornal do Brasil, eu tenho aqui, 2/3 dos favelados manifestaram pela monarquia. Em Curitiba, na Rua das Flores, chamada Boca Maldita, mais da metade dos transeuntes, uma pesquisa feita pela PUC do Paraná, mais da metade dos transeuntes se manifestaram pela monarquia. Em Sobral, no Ceará, a mesma coisa, foi feita uma pesquisa pela Universidade do Vale do Acaraú. Mais de 53% da população já se manifestou pela monarquia. Daí, exatamente, nós temos a esperança de que, com a ajuda de Deus, nós poderemos ver a nossa pátria, depois do plebiscito, retomar as vias de sua história que jamais deveria ter abandonado. Quer dizer, retomar o caminho do qual ele se extraviou. A República foi um acidente de percurso. 100 anos na história de uma nação equivale a alguns meses na história de um homem. A República foi um extravio curto na história do Brasil. E nós temos esperança de, com isso, poder restaurar o Brasil, fazer com que o Brasil volte a ser uma nação respeitada, fazer com que o Brasil seja realmente aquela grande potência que ele é chamado a ser, que está nos desígnios de Deus que ele venha a ser, e que está no sonho de todos os brasileiros. Porque os brasileiros têm dado uma prova de sabedoria admirável em meio a essa crise. Nunca o povo sofreu tanto com a situação atual. E o que nós encontramos no povo brasileiro? Ambiente de revolta, saqueios, saques de lojas, queimar automóveis nas ruas? Não. Os brasileiros, segundo uma pesquisa publicada pelo Estado de São Paulo alguns dias atrás, estão procurando na sua história uma lição, uma solução para os seus problemas. E segundo o Estado de São Paulo, numa pesquisa publicada alguns dias atrás, quando se lhes fala de monarquia, o conjunto dos brasileiros vibram com essa perspectiva. É por isso que nós temos percorrido esse grande, esse querido e esse tão sofrido Brasil, nessa pregação para exatamente despertar essa esperança, para que nós nos unamos todos numa união sagrada, nessa grande epopeia, para construirmos o Brasil e nossos sonhos. Essa é a mensagem que eu lhes trago aqui em Caçapava, nesta manhã, nesse ambiente
tão ligado às nossas tradições, que é a Fundação Nacional do Tropeirismo. Agradecendo ao convite que me foi feito para dirigir essa palavra, e estou inteiramente à disposição para responder a toda e qualquer pergunta que queiram me fazer. Eu tenho insistido muito, a característica principal da monarquia é que na monarquia a nação é uma grande família. Nós estamos numa crise, nós estamos num momento difícil, o Brasil está procurando soluções, vamos fazer um conselho de família, vamos trocar ideias, pergunte o que quiserem, manifestem suas perplexidades, suas dúvidas, suas objeções, livremente, sem receios, para trocarmos ideias sobre isso. Desde o general, o reitor, o presidente da fundação, as senhoras muito especialmente, eu estou inteiramente à disposição para todos, para nos responder qualquer pergunta. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Pois não. Eu gostaria de saber, em relação à monarquia, qual é basicamente a diferença entre o regime monárquico e o regime parlamentarista? A monarquia, como eu disse, é uma monarquia constitucional e parlamentar. O parlamentarismo só é autêntico com monarquia. Por quê? Vamos primeiro aos fatos. A grande diferença que existe entre parlamentarismo republicano e parlamentarismo monárquico é que, na monarquia, o chefe de Estado tem uma posição suprapartidária. Ele não tem partidos, ele não depende de grupos de interesse. Ele não foi eleito em função de conchavos políticos. E ele pode ser aquele juiz supremo que garante que a vontade livre e espontânea da nação, manifestada por ocasião das eleições, seja respeitada na formação das maiorias parlamentares. Numa república, o presidente da república é eleito numa eleição direta ou indireta por um partido político ou por uma coligação de partidos políticos. Ele, uma vez no poder, inevitavelmente vai tender a favorecer a sua facção política e, portanto, vai falsear as regras do jogo de cima para baixo. Ele será o grande eleitor e não se poderá ouvir, auscultar a vontade real da nação por ocasião das eleições. Portanto, parlamentarismo puro só com monarquia. Isso todos os políticos reconhecem. Eu, há poucos dias atrás, participei de uma reunião no Senado Federal, em Brasília, com um grupo de senadores e deputados, exatamente para discutir do plebiscito, a regulamentação do plebiscito, entre os quais haviam alguns monarquistas e outros republicanos, e mesmo os republicanos, quando se referiam ao parlamentarismo puro, eles se referiam à monarquia. Imagine, por exemplo, um regime parlamentarista no Brasil com, digamos, presidente da República, eleito pelo voto direto, Horácio Quércia, 45 milhões de votos, e primeiro-ministro, Mauro Benevides. Quem vai mandar na nação? Primeiro-ministro ou para o presidente da República? Ele, com 40 milhões de votos, vai impor continuamente a sua vontade. Não será um parlamentarismo autêntico. Um presidente da República, na melhor das hipóteses, ele é pai de sua facção e padrasto da facção política, da facção contrária, quando não é carrasco. Na monarquia, o chefe de Estado tem uma posição suprapartidária e não pertence a esse ou aquele partido. Ele se limita a garantir que as maiorias se formam de acordo com o resultado das eleições e que o governo realmente represente a vontade da maioria. Porque existe exatamente a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo se faz essa distinção. O presidente da República, no parlamentarismo, é chefe de Estado. O primeiro-ministro é chefe de governo. Na monarquia, o imperador é chefe de Estado. O primeiro-ministro é chefe de governo. O parlamentarismo autêntico só com monarquia.